Olá, na aula de hoje nós vamos ver como é feito o mapeamento do modelo de classes orientado a objetos para o modelo relacional num banco de dados comercial, que vai ser utilizado para desenvolver as aplicações. Então, o nosso roteiro de hoje, pequena introdução, conversão do modelo OO para o relacional, com os detalhes, o que a gente tem que fazer para converter os conceitos de identidade, classe, atributo, método, herança, relações e restrições. E, finalmente, algumas considerações finais a respeito do que a gente vai ver aqui. Bom, o modelo relacional ele é baseado em tabelas, atributos e relacionamentos. Já o modelo OO ele é semanticamente mais rico, ele tem muito mais modelo OO, mas não existem no modelo relacional. Só que a novidade é que é fácil converter, é possível converter e é fácil converter porque já existe uma série de padrões que vêm sendo utilizados ao longo dos últimos anos. Ou seja, são padrões que já foram testados em várias situações, a literatura diz qual é o melhor padrão para cada caso e assim por diante. Além disso, já tem várias ferramentas que fazem essa conversão de forma transparente. No caso do Java, por exemplo, uma das mais conhecidas é o Hibernate. Ele faz toda essa conversão diretamente do Java, dos objetos do Java, para um banco de dados, sem que o usuário tenha muito contato com isso. Ou seja, sem que o usuário tenha que fazer muita força para fazer esse mapeamento. O mapeamento é todo feito automaticamente, de forma transparente para o programador, livrando ele, claro, de uma série de operações que seriam tediosas, digamos assim. Bom, as conversões que a gente vai fazer, elas vão ser feitas em cima das construções que a gente encontrar no modelo OO. As principais características diferentes em relação à conversão do modelo entidade-relacionamento, que a gente viu na última aula, e do modelo OO, são essas duas aqui. As chaves primárias artificiais vão ser utilizadas como identificador. No modelo entidade-relacionamento, nem sempre a gente coloca uma chave primária artificial. No modelo orientado a objetos, quando a gente vai converter para o modelo relacional, a gente procura sempre colocar uma chave primária artificial. Esse é um ponto de diferença. O outro ponto importante são os métodos, que os métodos do modelo orientado a objetos vão ser mapeados para procedimentos ou funções. No modelo entidade-relacionamento, normalmente não se especifica métodos. Então, essas são as principais diferenças do modelo entidade-relacionamento do modelo OO, na hora de converter para relacional. Então, esses são os pontos principais resumidos nessa tabela aqui. A construção de um lado e o mapeamento que a gente vai utilizar do outro. A identidade de um objeto. Para mapear a identidade de um objeto, a gente vai utilizar chaves primárias artificiais. Vão ser introduzidas campos representando essas chaves em cada um dos objetos que a gente for criar no banco. Ou seja, em cada uma das classes que a gente for criar no banco. As classes vão ser mapeadas para tabelas, da mesma forma que no modelo entidade-relacionamento a gente mapeava cada entidade para tabelas. A diferença é que as classes do modelo OO podem gerar mais de uma tabela, ou seja, podem ser mapeadas para mais de uma tabela. No modelo entidade-relacionamento isso normalmente não acontece. Se acontece é por questões de desempenho. Normalmente cada entidade vai corresponder a uma tabela. No modelo orientado a objetos não. A gente pode ter uma classe gerando várias tabelas no banco de dados. Os atributos vão virar colunas de tabelas. Os métodos vão virar história de procedures ou funções fora do banco de dados. As relações vão ser feitas basicamente da mesma forma que no modelo entidade-relacionamento, ou seja, chaves estrangeiras e tabelas de relacionamento. E a herança é que vai ter uma complicação maior, porque a gente pode utilizar tabelas, visões, particionamentos horizontais e verticais para mapear a herança. Então a gente vai ter uma série de opções e vai ter que escolher entre essas opções para cada caso, de acordo com alguns critérios.
E esses critérios vão definir depois o desempenho, a facilidade de manutenção e assim por diante. Então, eles têm que ser muito bem escolhidos para cada caso, qual vai ser a abordagem que a gente vai utilizar. Vamos dar uma olhada, então, em como seria essa conversão, tomando por base esse modelo de classe como exemplo. Na verdade, esse modelo ele representaria algo do tipo um sistema para o Detran, onde o Detran poderia controlar as pessoas, as carteiras, as multas e os recursos, mas nós aqui só vamos dar uma olhada numa parte desse modelo, que seria a parte que tem pessoa física e jurídica, a carteira, a CNH, né, a multa e o veículo. As outras classes a gente não vai olhar com muito detalhe, não, porque as construções seriam bem semelhantes. O modelo está aqui completo apenas para ilustrar, para a gente ter uma noção do contexto onde aparecem essas classes. A primeira construção que a gente vai mapear, então, são os identificadores. A gente vai utilizar uma chave primária artificial, formada por um atributo inteiro sequencial, que também é conhecido no mundo de banco de dados como surrogate. Usualmente a gente chama isso de ID, que quer dizer uma abreviatura para identificador. Apenas esse atributo deve ser utilizado como chave nas restrições de integridade, ou seja, toda chave estrangeira vai se referenciar única e exclusivamente ao atributo ID da outra tabela que faz parte do relacionamento. É claro que outras chaves alternativas vão ser permitidas, basta a gente utilizar aquela cláusula unique, né, que permite que você defina que um campo identifica um objeto de uma tabela, um elemento de uma tabela. Só que a chave primária sempre vai ser o identificador, ou seja, a chave primária sempre vai ser o ID, e esse ID vai ser sempre um número inteiro sequencial. Para isso, a gente vai precisar de um gerador de números sequenciais. A maioria dos bancos já possui um gerador, uma função geradora para isso. Ou seja, cada vez que você chama essa função, ela retorna um número em sequência e nunca reaproveita essa sequência. De maneira que é possível a gente criar essas chaves sem muito esforço. E esse é um outro ponto importante da conversão do modelo orientado a objetos para o modelo relacional. A gente nunca deve permitir que o ID mude de valor e nem reaproveitar os IDs antigos de objetos que foram apagados do banco. Ou seja, os IDs são um número que vão ser gerados pelo gerador de números sequenciais e nunca vão ser reaproveitados. Com isso, a gente ganha uma série de facilidades no banco de dados, onde a gente pode assumir determinadas coisas, tais como essa: o ID nunca muda de valor e não existe dois objetos com IDs iguais, mesmo que um objeto já tenha sido apagado do banco de dados. Cada classe, então, vai ser mapeada por uma tabela. Se a classe for simples, é exatamente para uma tabela. O que a gente entende por classe simples? Uma classe simples é uma classe onde cada um dos seus atributos podem ser mapeados diretamente para os tipos de dados básicos que já existem no banco de dados. Por exemplo, data, string de caracteres, um caractere, número inteiro, real. Tudo isso pode ser mapeado diretamente para os tipos de dados que já existem no banco de dados. Quando isso acontece, e a classe não pertence a nenhuma hierarquia, a gente pode mapear essa classe diretamente para uma tabela. Outro ponto importante é que no modelo orientado a objetos é permitido o uso de listas, de conjuntos, de tipos de dados básicos, ou de tipos de dados complexos também. Normalmente isso não se torna uma classe, ou seja, se você tem um atributo que ele pode ter mais de um valor no modelo orientado a objetos, isso não se torna uma classe do modelo. No modelo entidade de relacionamento, quando isso acontece, a gente precisa criar uma entidade para abrigar esses atributos que são conjuntos. No modelo orientado a objetos, não, isso não acontece. Normalmente você pode ter atributos que são conjuntos de valores. E na hora de mapear isso para o banco de dados, a gente vai ter que usar uma técnica diferente. Então, as classes que tiverem atributos multivalorados, ou seja, conjuntos, não são classes simples. A gente vai ter uma técnica diferente para elas. Então, como classes simples, são apenas as classes que não fazem parte de nenhuma hierarquia de classes e cujos atributos
podem ser mapeados diretamente para os tipos básicos do banco de dados. Como exemplo aqui, vamos ver a criação da tabela veículo, onde eu teria ali o ID para ser a chave primária da tabela, que vai ser um número inteiro, não nulo, e os outros atributos eu copio diretamente da classe. Novamente, detalhando, eu preciso ter os tipos dos atributos. Se eu ainda não tenho os tipos dos atributos, esse é o momento de obtê-los e assim por diante. E nota que nessa classe eu posso ter várias chaves alternativas. Por exemplo, tanto o Renavan quanto a placa quanto o chassi servem para identificar um veículo. Não existem dois veículos com o mesmo Renavan, com a mesma placa ou com o mesmo chassi. Então eu vou poder utilizar esses atributos também como chaves alternativas. No entanto, eu não escolho nenhum deles para ser chave primária. A chave primária é sempre o identificador, que não tem significado fora do banco de dados. Esse identificador, ele só é conhecido dentro do banco de dados. Ele não faz sentido, ele não vai ser disponibilizado para ninguém, ninguém vai ter lá no seu documento do veículo esse identificador impresso. Esse identificador é apenas interno do banco de dados. Quanto aos atributos, então, nós temos 4 características muito importantes na hora de fazer esse mapeamento. O primeiro é o tipo, o segundo é a cardinalidade, o terceiro a persistência e o quarto a visibilidade. Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui, já lembrando que se o tipo for simples, o mapeamento é direto. Mas no modelo orientado a objetos, a gente não tem só tipos simples, a gente tem tipos que são um pouco mais complicados. Bom, o tipo para os atributos. Se o tipo for simples, vai direto para o banco de dados, utilizando o tipo do próprio banco de dados. Quando eu tenho faixas de valores, isso é muito comum no modelo orientado a objetos, a gente deve utilizar restrições de integridade, ou seja, restrições do tipo check. Por exemplo, se as cilindradas têm que estar entre uma determinada faixa, eu crio uma restrição, check cilindradas, between 50 e 6.000. E aí, com essa restrição no banco de dados, eu garanto que os valores das cilindradas vão respeitar os limites que foram estabelecidos no modelo orientado a objetos. Um terceiro tipo muito comum são os tipos enumerados. Quando eu tenho um tipo enumerado, são tipos que podem ter um número finito de valores, por exemplo, dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ou estado civil, solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado. A gente tem que, de alguma forma, restringir isso no banco de dados, para garantir que os valores que estão armazenados correspondem apenas aos valores que são válidos para cada faixa de valor, ou para cada tipo enumerado. Então nós temos 2 alternativas para fazer isso. Primeiro é um campo alfanumérico combinado com faixa. Ou seja, eu crio uma restrição que garante que o campo alfanumérico vai ter apenas um desses valores permitidos. A outra opção seria utilizar campos inteiros e criar tabelas auxiliares. E aí a gente já começa a notar que uma classe pode então gerar mais de uma tabela. A tabela da própria classe e uma tabela para representar os tipos auxiliares que ela vai ter ali dentro. Bom, olhando então para a primeira abordagem para mapear os tipos enumerados, que seria criar uma restrição para garantir que um campo alfanumérico tenha determinado valor que corresponde aos valores que são válidos. Por exemplo, aqui, estado civil. Eu tenho apenas esses 5 tipos de estado civil: solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo. Então eu crio um atributo estado civil e uma restrição de que o estado civil esteja nesse conjunto de valor. Com isso, o banco de dados garante que só vai ser armazenado, dado nesse atributo que corresponda a um desses valores: solteiro, casado, separado, divorciado ou viúvo. E isso garante a integridade do banco, isso garante que o modelo vai estar batendo com o que foi especificado no modelo orientado a objetos. Tem vantagens e desvantagens disso aí. A primeira vantagem é que é simples de implementar, o desempenho é bom e facilita a escrita de consultas. É muito simples você obter os valores e apresentar esses valores na tela, por exemplo. Os contras disso aí, as desvantagens, seria o seguinte:
prejudica a manutenção. Sempre que eu tiver que alterar um tipo desse, por exemplo, surgiu um novo estado civil ou alguma outra coisa aconteceu, eu vou ter que sair mexendo em restrições do tipo cheque que podem estar espalhadas em mais de uma tabela. Então isso pode me criar um problema para eu descobrir onde é que isso está. Embora algumas ferramentas já façam isso automaticamente para a gente. Segundo é que isso dificulta a escrita da aplicação. Repara, quando eu vou fazer uma aplicação, seja ela feita em uma linguagem de programação que vai aparecer na web ou num programa cliente-servidor, eu vou ter que descobrir quais são os possíveis valores para entrar no banco de dados. Eu não posso deixar que o usuário digite completamente a palavra porque ele pode errar. Ele pode escrever, por exemplo, nesse caso aqui, solteiro de maneira errada ou com S minúsculo, que faria com que o banco já reclamasse. Então, a aplicação teria que, de alguma forma, restringir os valores possíveis. Agora, como que a aplicação vai descobrir quais são esses valores? Ela teria que olhar as restrições de cheque, né, para descobrir quais são os possíveis valores. Isso é complicado e varia de banco para banco. Então, é uma coisa que vai dificultar a escrita da aplicação, vai envolver um trabalho extra do programador. E mais do que isso, na hora que houver uma mudança, eu vou ter que fazer a mudança na aplicação e a mudança no banco de dados. Ou seja, se eu quiser incluir um novo tipo em estado civil, um novo valor em estado civil, eu vou ter que alterar em dois lugares diferentes, no banco e na aplicação. Isso dificulta a manutenção. A segunda abordagem seria então criar uma tabela, que a gente chamou aqui de tipo estado civil, onde novamente eu tenho a regra de que ela vai ter o identificador como chave primária e os valores possíveis vão estar armazenados única e exclusivamente nessa tabela. Todas as outras tabelas onde aparecer estado civil, por exemplo, na tabela pessoa, eu vou ter uma chave estrangeira referenciando o tipo estado civil. Com isso, eu garanto que os valores possíveis para o Estado Civil são os únicos que existem na tabela tipo Estado Civil. Não vai haver um Estado Civil que esteja fora daqueles valores. As vantagens disso aí é a manutenção simples. Se aparecer um novo Estado Civil, basta eu incluir na tabela tipo Estado Civil. Então, fica muito fácil você evoluir o sistema, fazer as manutenções de acordo com as mudanças que ocorrem. Além disso, facilita a aplicação descobrir quais são os tipos, para mostrar na tela, por exemplo, para o usuário escolher qual é o tipo que ele quer. Basta a aplicação fazer uma consulta nessa tabela tipo Estado Civil, que vão ser retornados os possíveis valores, e aí a aplicação mostra esses valores na tela. Com isso, fica simples, quando você incluir um tipo novo, um valor novo para o tipo Estado Civil, você não precisa nem mexer na aplicação. Basta chegar no banco de dados e incluir esse valor nessa tabela. A desvantagem dessa abordagem, claro, nem tudo são flores, né? É que isso vai requerer mais uma junção. Agora, para eu mostrar na tela o estado civil de uma pessoa, eu não vou poder mostrar o identificador. O identificador é uma coisa que aparece apenas internamente. Então, eu vou ter que fazer uma junção com a tabela tipo estado civil para poder mostrar esse identificador na tela. Além disso, uma outra desvantagem é que pode haver uma proliferação de tabelas tipo. Ou seja, pode aparecer tipo Estado Civil, daqui a pouco tipo de carteira de identidade, tipo de carro e aí por diante. E aí o modelo começa a ficar muito povoado de tabelas auxiliares apenas para representar esses atributos de tipo. Então, uma terceira opção para resolver esse problema da proliferação de tabelas seria o seguinte: criar uma única tabela chamada tipos enumerados. Nessa tabela tipos enumerados, eu colocaria novamente uma chave, que é um identificador que só serve para o banco de dados. Eu teria a descrição do tipo, ou seja, esse tipo se refere a quê? Estado civil. Esse tipo se refere a quê? Condição do automóvel. Esse tipo se refere a quê? Ou seja, eu daria uma descrição de cada tipo ali. E o valor, onde eu colocaria solteiro, separado, divorciado, viúvo e assim por diante. Quando eu tiver uma tabela que tem um tipo que faz referência a essa tabela de tipos enumerados, eu crio a restrição e coloco uma condição também, um cheque, para verificar se o valor que está ali faz parte de uma faixa de IDs possíveis para aquele tipo.
Com isso, eu garanto que na tabela Estado Civil vai apontar para um Estado Civil válido e eu não vou ter um excesso de tabelas no meu banco de dados. Ou seja, na verdade, eu vou ter apenas uma tabela chamada tipos enumerados. Então, as vantagens disso aí é a manutenção simples também, facilita a aplicação também de descobrir os possíveis valores da faixa, basta fazer uma consulta na tabela de tipos enumerados com o nome do tipo que você quer. Por exemplo, eu quero saber quais são os possíveis valores para Estado Civil. Então, eu faço uma consulta na tabela tipos enumerados, restringindo onde tipo seja Estado Civil. E eu tenho apenas uma tabela de tipos. As desvantagens, eu vou ter que fazer também uma junção e a verificação de consistência se torna um pouco mais complexa. Eu tenho que criar também uma restrição de cheque para verificar que na tabela pessoa, no atributo Estado Civil, realmente o que está lá corresponde a um Estado Civil na tabela tipos enumerados. É fácil fazer isso através de faixas de valores. Como? De 10 a 20 são os Estados Civis, por exemplo. Essa abordagem é muito utilizada hoje em dia porque ela oferece mais vantagens sobre a segunda abordagem e principalmente sobre a primeira abordagem. Cardinalidade dos atributos. A cardinalidade do atributo pode ser 0, 1 ou mais de 1, que seria no caso uma coleção. Então, no caso de coleção, a gente viu que isso significa que a classe não é simples. Bom, nos dois primeiros casos, a gente pode utilizar a restrição not null para garantir que vai ser 0, 1, 0 eu não coloco not null, 1 eu coloco not null. Agora, no terceiro caso, eu vou precisar de uma tabela auxiliar para guardar os múltiplos valores que um campo vai ter. Porque, na verdade, o que eu tenho é um conjunto de valores. Um conjunto de valores vai ser representado por uma tabela. E aí eu vou ter que colocar uma chave estrangeira para a tabela da classe principal. Então, repara, nesse caso, uma classe que tem um atributo multivalorado vai gerar duas tabelas no modelo de banco de dados. Se ela tiver dois atributos multivalorados, cada atributo multivalorado vai representar uma tabela extra. Com isso, uma única classe pode gerar várias tabelas na hora de fazer o mapeamento para o modelo relacional. Se a coleção de atributos for uma coleção sem repetição, basta a gente colocar uma restrição de unicidade, com a chave primária e a chave estrangeira na tabela auxiliar. Com isso eu garanto que a coleção, onde tem os valores do atributo que é multivalorado, não vai admitir repetição. Se admite repetição, basta não colocar essa restrição na tabela auxiliar. Vamos dar uma olhada então na tabela CNH que a gente iria gerar a partir do modelo de OO. No modelo OO, eu tenho lá dois atributos, registro e renovações, que seriam um conjunto de datas, que representariam as datas onde as renovações da carteira foram feitas. Essas datas são únicas, ou seja, não pode haver duas renovações com a mesma data. Então eu crio a minha tabela CNH com a chave identificador dela e coloco o registro também como sendo uma chave candidata, através da palavrinha unique. Na hora de criar a tabela renovações, alguns bancos não exigem que eu coloque uma chave primária, então eu posso utilizar essa facilidade, porque essa tabela, na verdade, ela não tem necessidade de ter uma chave primária. Se ela tivesse uma chave primária, ela seria um ID também. É aquela coisa de que você tem um ID artificial para cada classe, cada tabela que você criar no seu modelo. Mas nesse caso particular, eu não tenho necessidade disso. Por quê? Porque a renovação, por si só, não existe. A renovação, ela faz parte da carteira. Então, só tem sentido haver renovação se existe carteira, não existe renovação sozinha. Então, eu coloco uma chave CNH-ID, que vai ser inteira, e que vai referenciar a chave primária da tabela CNH. Nota que essa tabela renovações não tem chave primária, não precisa de chave primária. E eu coloco uma cláusula chamada onDelete Cascade, que serve justamente para dizer o seguinte: se eu apagar um registro da tabela CNH, todos os registros que tenham referência na tabela Renovações CNH vão ser apagados juntos. Ou seja, isso faz com que o banco se encarregue de apagar esses registros para mim.
que é o que deveria acontecer se eu apagasse um objeto do tipo registro, do tipo CNH no meu modelo orientado a objetos. O conjunto de renovações da CNH deveria ser apagado junto também. E eu crio também uma restrição de unique, colocando o CNH, ID e a data. Para quê? Para que não possa haver duas renovações de CNH para a mesma carteira com a mesma data. Com isso eu garanti exatamente a semântica do modelo, que é um conjunto de datas que pertence única e exclusivamente a uma carteira, não existe sem essa carteira, e que não admite são preparados para o modelo orientado a objetos. A gente faz uma adaptação. No caso da persistência, nem todos os atributos que existem no modelo orientado a objetos vão ser armazenados. Muitos deles são cálculos, são resultados de cálculos, são atributos derivados, por exemplo, que o programador faz para facilitar a construção da aplicação. Quando isso ocorre, o que a gente faz, o que a gente pode fazer no banco de dados é criar algumas funções ou criar algumas visões que simulem esse tipo de comportamento. Mas esses atributos não precisam ser armazenados, então eles não vão se tornar atributos de tabelas no banco de dados. Agora, a questão da visibilidade não é uma solução plenamente satisfatória no banco de dados relacional. O que a gente pode utilizar é o próprio mecanismo de segurança. Ou seja, não tem como eu implementar se um atributo é público, privado ou protegido num banco de dados. Para isso, eu tenho que utilizar o mecanismo de controle de acesso do banco ou utilizar algum tipo de visão. E não vale muito a pena, porque na verdade a programação vai ser feita por pessoas que sabem qual é a visibilidade desses atributos, porque a linguagem que você vai estar utilizando provavelmente vai ter esse tipo de visibilidade, seja Java, C++, Delphi, alguma linguagem orientada a objetos. Então, no caso da persistência e da visibilidade, não há muito o que fazer no modelo, na hora de converter o modelo de orientação a objetos para relacional. Os métodos é a mesma coisa, não tem muito o que fazer porque um banco de dados relacional, ele tem suporte para funções, para armazenar funções, criar funções, são chamadas storage procedures. Tem também o conceito de triggers, mas não há o conceito que existe em orientação a objetos, de redefinição de métodos, de associação de métodos a classes e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer é um mapeamento. Os métodos podem virar procedures no banco de dados ou podem virar funções de biblioteca que vão ser utilizadas nas aplicações. Mas eles não vão estar mapeados diretamente nesse modelo. Ou seja, não vai corresponder uma função, ela não pertence a uma classe, não pertence a uma tabela. Uma procedure não vai pertencer a uma classe, a uma tabela, como é o conceito de método. A gente consegue simular isso, mas, na verdade, isso vai depender muito da disciplina. Você usar a função certa com a classe certa. Não há muita alternativa nisso. Quando começarem a surgir os bancos de dados com extensão objeto relacional, que já começaram a ser utilizados já há algum tempo, aí sim a gente vai poder fazer esse mapeamento de maneira mais simples. Mas, por enquanto, a melhor alternativa realmente é utilizar funções auxiliares ou utilizar procedures e triggers no banco. Os relacionamentos. Na hora de mapear os relacionamentos, a gente vai usar basicamente a mesma abordagem que a gente utilizou na hora de mapear os relacionamentos do modelo ER. Qual é essa abordagem? Bom, se o relacionamento é 1 para 1, basta eu colocar uma chave numa tabela que aponta para a chave primária da outra tabela, ou seja, uma chave estrangeira numa tabela que aponta para a chave primária da outra tabela. Quando eu tiver um relacionamento 1 para N, mesma coisa, só que aí, obrigatoriamente, eu vou colocar a chave estrangeira na tabela que é N. E, finalmente, quando eu tiver um relacionamento M para N, eu vou ter que criar uma tabela auxiliar que vai ter chave estrangeira para as chaves primárias das duas tabelas que estão relacionadas. Então, essa abordagem é igual. O que muda? O que muda é que toda tabela no modelo que veio da orientação a objetos, ela vai ter um atributo ID.
Então, na hora de criar os relacionamentos, eu vou usar sempre esse atributo ID. E aí, as minhas escolhas vão ser limitadas a utilizar esse atributo na hora de criar os relacionamentos. Não vai ter nenhuma diferença no modelo relacional, na hora de criar as tabelas, se no modelo orientado a objetos, o que eu tenho é uma agregação, uma composição ou uma simples associação. Todas as três construções vão ser mapeadas da mesma forma. Isso é uma coisa que facilita a vida do desenvolvedor que está criando o modelo orientado a objetos. Por quê? Porque muitas vezes perde-se um tempo danado discutindo se um determinado relacionamento é uma associação, ou é uma agregação, ou é uma composição. Na hora de ir para o banco, não vai haver diferença. Então, isso não causa tanto impacto assim na hora de criar a aplicação. Logo, não é necessário para o modelador que está criando o modelo orientado a objetos ficar perdendo muito tempo discutindo isso. Basta ele saber que existe a relação e principalmente a cardinalidade, porque a cardinalidade sim é que vai impactar na hora de construir o modelo relacional. E quanto à cardinalidade dos relacionamentos, eu posso usar as mesmas opções que eu já tinha no modelo ER, ou seja, utilizar restrições not null, utilizar restrições de integridade e assim por diante. Com isso, a parte de relacionamentos fica extremamente parecida com a parte de mapeamento de relacionamentos do modelo ER. E isso, de certa forma, facilita a compreensão do modelo, porque a maioria das pessoas já está mais acostumada com o modelo ER do que com o modelo orientado a objetos. Herança. A herança é que é a parte um pouco mais complicada desse mapeamento. Por quê? Eu tenho três opções básicas para fazer um mapeamento de herança do modelo orientado a objetos para o modelo relacional. A primeira abordagem é criar uma única tabela para toda a hierarquia, ou seja, quando eu tenho uma hierarquia, no nosso exemplo, pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, eu iria criar uma tabela única para representar a pessoa e colocaria todos os objetos ali dentro, seja ele pessoa física ou jurídica. Uma segunda opção seria criar várias tabelas com uma fragmentação vertical e a terceira opção seria criar várias tabelas com a fragmentação horizontal. A gente vai ver o que significa cada uma dessas opções. O importante é saber que cada uma delas é apropriada para um caso específico, que depende muito do uso que você está fazendo dessas tabelas. A escolha errada pode afetar drasticamente o desempenho das consultas no banco de dados, ou mesmo a escrita das consultas, ou seja, a programação da aplicação pode se tornar difícil se você escolhe a modelagem errada. E além disso, é difícil evoluir o modelo alterando a escolha, ou seja, eu comecei usando uma tabela única, depois eu quis fragmentar. Então eu comecei fragmentando e quis voltar para uma tabela única. Isso vai significar muita alteração no modelo, porque eu vou ter que reescrever muitas consultas. Então pode ser complicado você fazer essa evolução depois de já ter feito a escolha errada. Então é preciso muito cuidado na hora de escolher qual é a modelagem mais adequada para cada caso. A gente vai dar uma olhada então nas vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens para saber quando, em que condições elas são mais vantajosas uma que as outras. A primeira abordagem seria a de utilizar uma tabela única. Então eu criaria uma tabela única para toda a hierarquia de classes e colocaria lá um atributo extra, além da chave que vai ser o ID, eu colocaria um atributo extra chamado tipo, que vai justamente representar qual é a classe daquele objeto. Se for uma pessoa física, o tipo pode ser F, por exemplo. E se for pessoa jurídica, o tipo pode ser J, por exemplo. As vantagens dessa abordagem é que ela é mais simples, as pessoas estão acostumadas a lidar com isso também no modelo relacional. Ela facilita a escrita das consultas, eu não preciso olhar em mais de uma tabela quando eu quiser recuperar um objeto. E todos os atributos de todas as classes da hierarquia ficam na mesma tabela. Isso fica fácil de você procurar por um determinado valor, fazer alguns tipos de consultas e assim por diante. A desvantagem é que em alguns bancos de dados isso significa desperdício de espaço, não muito hoje em dia, porque os bancos de dados hoje em dia são mais espertos, não armazenam valores nulos, mas isso nos bancos de dados mais antigos pode significar desperdício de espaço.
A verificação da consistência da classe com os atributos é complexa, ou seja, a pessoa física ela tem determinado conjunto de atributos, ao passo que a pessoa jurídica tem outros atributos. Como é que eu vou garantir que só os atributos de pessoa física estão preenchidos para um determinado objeto que seja pessoa física, se existe na tupla outros atributos, que são os atributos de pessoa jurídica? Então eu vou ter que trabalhar isso de alguma forma. E, finalmente, a verificação da consistência dos relacionamentos é mais complexa ainda, ou seja, se eu tenho um relacionamento que vai apenas para a pessoa física, por exemplo, que é o caso do CNH, verificar isso está além da capacidade do banco de dados de fazer isso automaticamente. Eu vou ter que escrever algum tipo de procedimento que faça essa verificação para mim. Então, isso vai tornar essa verificação, essa restrição de integridade, mais complexa ainda. Vamos dar uma olhada num exemplo disso aí. Olhando para a nossa hierarquia, eu tenho lá pessoa com nome e endereço, pessoa física tem estado civil, CPF, data de nascimento, e pessoa jurídica tem o CGC, que agora foi substituído para CNPJ, né? Como ficaria a tabela nesse caso? Eu criaria uma tabela pessoa, que é a classe mais alta da hierarquia, e colocaria lá todos os atributos de todas as classes filhas. Então, eu tenho lá a chave primária, que vai ser o identificador, tenho o tipo, que vai me dizer se é pessoa física ou pessoa jurídica, e tenho lá os atributos da própria classe pessoa, que é nome e endereço, e começo os atributos das classes filhas. CPF, data de nascimento de pessoa física e CGC da pessoa jurídica. Aí eu sou obrigado a colocar a primeira restrição ali, que é uma verificação se o tipo é F ou J, para pessoa física ou para pessoa jurídica. Depois, eu tenho que verificar se os atributos estão preenchidos corretamente. Ou seja, se o tipo for F, o CPF ele não pode ser nulo e data de nascimento não pode ser nulo. Agora, se o tipo for diferente de F, esses dois campos têm que ser deixados em branco. Da mesma forma, se o tipo for J, o CGC tem que estar preenchido. E se o tipo for diferente de J, o CGC não pode estar preenchido. Ou seja, eu não posso ter CGC para uma pessoa física. Então, esse tipo de restrição pode ser complicado de se escrever quando você tem 3, 4, 5 classes na mesma hierarquia. Isso dá um certo trabalho de ser feito. E principalmente, se houver alguma mudança, ou seja, se um atributo muda de lugar, você tem que reescrever todas essas restrições. Então, a manutenção desse tipo de coisa, desse tipo de abordagem, é um pouco trabalhosa. Vamos dar uma olhada nessas desvantagens dessa abordagem. Quando eu crio uma hierarquia com a tabela única, e eu tenho um relacionamento, por exemplo, a pessoa física se relaciona com o CNH. A CNH é de uma pessoa física, eu não posso ter um CNH de uma pessoa jurídica. Então, eu tenho que fazer várias restrições para garantir que esse relacionamento, ou seja, essa chave estrangeira do CNH para a pessoa física, vai estar realmente relacionado com um objeto que seja pessoa física. Isso não tem como ser feito diretamente no banco de dados, ou seja, com uma restrição de chave estrangeira simplesmente. Eu teria que, na verdade, escrever algum tipo de procedimento ou trigger que fizesse essa validação para mim. Por quê? Porque a tabela é pessoa. E dentro da tabela pessoa tem pessoa física e pessoa jurídica. Quando eu crio a chave estrangeira na tabela CNH, eu vou colocar lá que ela referencia pessoa. Eu não tenho como dizer que ela referencia pessoa física. Então isso vai criar um problema no banco de dados. Eu vou ter que fazer um procedimento a mais, um trigger a mais, para fazer essa verificação. E a escrita desse trigger vai ter que ser feita manualmente. Nenhuma ferramenta dá suporte para isso. E principalmente na aplicação também eu vou ter que fazer esse tipo de verificação. Ou seja, provavelmente eu vou ter que fazer alguma função auxiliar na minha aplicação para fazer esse tipo de verificação. Então, a escrita do programa, da aplicação, vai se tornar mais complicada se eu utilizar essa abordagem e tiver um relacionamento que vale apenas para algumas classes da hierarquia, não vale para todas. Nesse caso aqui, o CNH só vale para pessoa física, não vale para pessoa jurídica. Então, essa abordagem
traz problemas nesse caso. Uma segunda abordagem seria a fragmentação vertical. Na fragmentação vertical é como se eu cortasse o objeto em duas ou mais partes. Ou seja, parte dos dados do objeto vai estar numa tabela, parte dos dados do objeto vai estar em outra. Eu crio uma tabela para cada classe da hierarquia com os atributos correspondentes. No nosso exemplo, eu teria uma tabela pessoa, uma tabela pessoa física e uma tabela pessoa jurídica. E criaria relacionamentos entre eles para criar os objetos. Isso significa que seria mais ou menos a mesma coisa que eu pegasse a primeira tabela e cortasse ela, fatiasse ela na vertical. Daí o nome de fragmentação vertical. É como se eu pegasse parte dos atributos, colocasse numa tabela, parte dos atributos e colocasse em outra tabela. Com isso, não há necessidade mais do atributo tipo. Porque se for pessoa física, vai estar inserido na tabela pessoa física. Se for pessoa jurídica, vai estar inserido na tabela pessoa jurídica. E além disso, a chave primária de cada subclasse também vai ser uma chave estrangeira da tabela que representa a classe imediatamente superior na hierarquia. Claro, porque não existe pessoa física sem que exista um registro correspondente na tabela pessoa, tendo o nome e o endereço lá. Da mesma forma, não existe pessoa jurídica sem que exista um registro correspondente na tabela pessoa, tendo o nome e endereço lá. Então isso eu consigo garantir no banco de dados de maneira simples. Vamos dar uma olhada no exemplo desse caso de pessoa. Então eu criaria uma tabela pessoa, onde eu colocaria lá a chave ID, o nome, o endereço, e criaria uma tabela pessoa física, também com uma chave ID, só que agora, além dela ser chave primária, ela referencia pessoa, e com aquela cláusula on delete cascade, que significa que se você apagar o registro da tabela pessoa, o registro da tabela pessoa física vai junto também. Da mesma forma, eu crio a tabela pessoa jurídica, colocando o mesmo tipo de restrição e só os atributos da pessoa jurídica. Então, eu cortei a minha tabela, eu fatiei a minha tabela verticalmente. E vou ter uma tabela para cada classe da hierarquia. As vantagens dessa abordagem é que a manutenção é fácil. Se eu for alterar algum atributo, eu não tenho que ficar calculando uma série de restrições, escrevendo uma série de restrições e colocando isso na tabela. Ou seja, as mudanças vão ser feitas de maneira bem localizada. Eu também não preciso verificar a necessidade a consistência dos atributos da classe. Por quê? Porque na tabela pessoa física só tem os atributos de pessoa física. Então não vai ter pessoa física com CGC preenchido. Além disso, é possível representar os relacionamentos com as subclasses diretamente. Agora, na tabela CNH, eu colocaria uma chave estrangeira para a tabela pessoa física e não mais para a tabela pessoa. A desvantagem disso aí é que a escrita de consultas envolve junção. Se eu quiser os dados de uma pessoa física, eu tenho que fazer uma junção entre a tabela pessoa física e a tabela pessoa. Por quê? Porque o nome da pessoa está guardado na tabela pessoa, não na pessoa física. Então, isso vai acarretar problemas de desempenho, principalmente se eu faço muito esse tipo de consulta. Então, além de ser trabalhoso de escrever as consultas, eu vou ter problemas de desempenho. Para escrever as consultas, eu posso até resolver o problema utilizando visões, mas o problema do desempenho continua. Então, essa escolha tem que ser bastante criteriosa. Se você vai ter realmente que fazer muitas junções, ou seja, se a tua hierarquia tem 3, 4, 5 níveis, isso vai envolver junção de 3, 4, 5 tabelas. E o desempenho pode realmente ficar prejudicado. Então, essa abordagem só deve ser utilizada em hierarquias baixas ou quando você não vai realmente consultar todos os atributos ao mesmo tempo. Ou seja, é necessário você analisar quais são as consultas que você vai fazer para ver se isso vai impactar realmente no desempenho do banco antes de escolher essa alternativa. Finalmente, a terceira alternativa seria a chamada fragmentação horizontal. A fragmentação horizontal corresponde a realizar um corte horizontal na tabela da primeira abordagem. Ou seja, apenas as classes concretas vão ser representadas no modelo. Ou seja, as classes que possuem instâncias.
Então, no meu modelo, eu tenho pessoa física e pessoa jurídica como classe concreta. Pessoa é uma classe abstrata, não é um objeto que seja apenas pessoa. Ou é pessoa física ou é pessoa jurídica. Então, nessa abordagem, eu criaria duas tabelas, pessoa física e pessoa jurídica. Só que aí, os atributos que existirem na superclasse, ou seja, os atributos que existem em pessoa, nome e endereço, vão ter que estar replicados nas duas tabelas. Ou seja, a pessoa física tem também os atributos nome e endereço, pessoa jurídica tem também os atributos nome e endereço. O modelo ficaria assim, então. Eu criaria a tabela pessoa física com a chave primária ID, o atributo nome e endereço e o CPF e data de nascimento. E criaria a tabela pessoa jurídica com o ID também, uma chave artificial, né? O nome e endereço, que são os atributos de pessoa, e o CGC nesse caso. Nota que nesse caso eu não preciso também escrever aquele monte de restrições de cheque que iriam garantir que um atributo não está preenchido errado, ou seja, que uma pessoa física não está com o atributo CGC preenchido. Eu não preciso fazer esse tipo de verificação. Por quê? Porque não existe esse atributo na tabela pessoa física. Então, a programação das restrições é mais simples nesse caso também. Então, as principais vantagens dessa abordagem é que cada objeto está contido em uma única tabela. Eu não preciso fazer uma junção com outra tabela para pegar o nome de uma pessoa física. Esse atributo já está na tabela pessoa física. E com isso, o desempenho fica bom, ou seja, eu não vou ter problemas de desempenho com junções, mesmo que a hierarquia seja grande. As desvantagens é que a manipulação da superclasse se torna complicada, ou seja, se eu quero saber o nome de todas as pessoas, independente de serem pessoas físicas ou jurídicas, eu vou ter que consultar em duas tabelas e fazer uma união disso. Isso pode ter problema de desempenho, sim. Claro, se você faz esse tipo de consulta, você vai ter que pesar, ver qual é a melhor abordagem. Se você prefere utilizar a fragmentação horizontal ou a fragmentação vertical. Além disso, os relacionamentos para superclasse não podem mais ser implementados com chave estrangeira. Agora acontece o contrário, né? Enquanto que na abordagem 1, na primeira abordagem, era difícil você representar um relacionamento para subclasse, ou seja, para classe filha, exemplo do CNH, que só pode estar relacionado com uma pessoa física. Agora o problema é como é que eu vou relacionar, por exemplo, os veículos que estão relacionados à pessoa nessa abordagem, assim como multa. Multa se relaciona com pessoa. Como é que eu vou relacionar isso nessa abordagem, já que eu tenho duas tabelas diferentes representando pessoa? Não tem como representar isso diretamente no banco de dados. Quando você cria uma cláusula reference no banco de dados, você referencia apenas uma tabela, você não referencia duas tabelas. Não. Se você referenciar duas tabelas, vai ser obrigatório que tenha o registro nas duas tabelas. Não dá para fazer um reference que seja ou, né? Então, eu não tenho como representar os relacionamentos, garantir que os relacionamentos tenham a restrição de integridade automaticamente no banco de dados. Como é que eu faço isso? Novamente, eu vou ter que utilizar triggers ou procedures que façam essa verificação. Ou seja, eu vou ter que programar essa solução. Então, quando eu tiver um relacionamento na superclasse, eu já sei que eu não devo utilizar essa abordagem, porque eu não vou poder representar esse relacionamento diretamente. Além disso, a manutenção se torna trabalhosa. Se eu criar um atributo na superclasse, esse atributo vai ter que ser escrito em cada uma das subclasses também. Se tiver uma restrição na superclasse, da mesma forma, essa restrição vai ter que ser passada para cada uma das subclasses também. Então, a manutenção é um pouco trabalhosa nessa abordagem. Finalmente, as restrições. As restrições do modelo de classe, elas devem ser feitas utilizando-se tudo que a gente tem no banco de dados relacional. Ou seja, eu devo aproveitar o máximo possível o banco de dados para implementar essas restrições. Sejam essas restrições escritas de maneira textual, sejam regras de negócio escritas em OCL, eu devo tentar sempre colocar isso no banco de dados da maneira mais automática possível, seja utilizando triggers, procedures e assim por diante, ou implementando através de funções de biblioteca na aplicação, quando for mais conveniente.
né? Então eu tenho que pesar o que é mais conveniente e representar isso. O que eu não posso é deixar passar, ou seja, já que está no modelo orientado a objetos, isso tem que de alguma forma vir parar na aplicação. Então, ou isso vai parar no banco de dados, da maneira utilizando o que o banco de dados oferece, ou isso vai para a aplicação utilizando funções e bibliotecas. Mas é importante que isso seja representado, porque isso é uma coisa que está no modelo orientado a objetos. Então, a gente tem que passar isso, tem que levar isso na hora de criar o modelo relacional também. Bom, e finalmente, algumas considerações a fazer a respeito disso. Já que os mecanismos do banco de dados relacional estão sempre evoluindo, a gente deve tentar utilizar eles o máximo possível. Agora mesmo já estão sendo lançadas extensões de orientação a objetos na maioria dos bancos de dados. Então eu já posso começar a criar tabelas que herdam atributos de outras tabelas. E isso facilita o mapeamento, facilita a fragmentação horizontal ou vertical, por exemplo. Além disso, o grau de fidelidade que eu vou ter do modelo de classes, na hora de passar ele para o modelo relacional, ele tem que ser pesado. Ou seja, eu tenho que balancear isso. Cada escolha que eu fizer, se eu vou utilizar uma determinada fragmentação, se eu vou pegar um atributo e transformar numa faixa de valor ou numa tabela auxiliar, ou seja, as escolhas que eu vou fazer, tem sempre que levar em conta o custo-benefício de cada uma delas. Porque muitas vezes as consultas vão ficar tão lentas que não vale a pena usar a melhor modelagem, digamos assim, ou modelagem que a gente achou que seria mais adequada para aquele caso. Além disso, nem sempre eu preciso fazer as normalizações que são propostas no modelo relacional. Por quê? Porque o modelo relacional, ele propõe uma série de normalizações que muitas vezes não se aplicam ao modelo de classes. O modelo de classes se permite conviver com algumas desnormalizações. Então, quando eu estiver fazendo o mapeamento, eu tenho que pensar nisso. Nem sempre é necessário que eu faça todas as normalizações. É isso. Por hoje é só.